Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Realidade Encontra-se em Cristo. Irmãos, hoje eu vou ler um texto bem longo com os irmãos. Eu quero ler Colossenses, o capítulo 2, do versículo 13. Eu vou ler até o capítulo 3, do versículo 10, para que nós possamos entender plenamente o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Talvez fique o texto um pouco longo, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre viva, poderosa, eficaz. Então, é como se você estivesse ouvindo aí a Bíblia em áudio. Vamos ler vários versículos para entendermos o que Deus está nos ensinando aqui. Já abra teu coração para receber essas verdades poderosas, fundamentais da palavra de Deus para nós. Então, Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 em diante, nós vamos ler até o versículo 10 do capítulo 3. Está escrito assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros.
visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amados, olha que texto extraordinário. Não sei, talvez só o texto por si, ele já se explica. A gente não precisaria nem falar muita coisa. Mas nós vamos esmiuçar um pouquinho aqui esse texto para nós entendermos essa realidade que se encontra em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Amados, nós vemos aqui, nessa carta, o apóstolo Paulo ele está explicando para os colossenses que a religiosidade, Cristo Jesus veio para quê? Para nos arrancar da religiosidade. Então, nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo explica claramente por quê? Porque eles estavam sendo influenciados pelo judaísmo. Por isso que vai falar aqui sobre os dias de sábado, as festas de lua nova, tantas coisas que eles estavam ali sendo iludidos, como se vocês não fizerem isso, vocês não são salvos. Se vocês não fizerem isso, vocês não são justificados. Se vocês não fizerem isso, então Cristo não tem valor sobre a vida de vocês. E aí o apóstolo Paulo vem explicando e dizendo assim, olha, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês estavam separados de Deus na velha vida dos não regenerados, quando vocês viviam lá, Deus os vivificou com Cristo. A obra de Cristo trouxe vida para vocês. Em Cristo vocês foram perdoados de todas as transgressões. Em Cristo, Ele mesmo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e era contrária a vocês, ou seja, vocês não conseguiriam obedecer a palavra de Deus tendo essa vida não regenerada. Então o Senhor perdoou os seus pecados e cancelou a escrita de dívida que era contra vocês. Ele removeu tudo isso pregando na cruz, tendo despojado, ou seja, ele tirou todo o poder da morte e do pecado sobre a vida de vocês. Despojou poderes e autoridades e fez dele um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, esses versículos 13 ao 15 mostram a obra completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É para nos dar vida, para nos dar perdão, para cancelar toda a dívida. E ele arrancou o poder do diabo de governar a nossa vida através do pecado e da morte. Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Ele deu o salário que o pecado merecia, que era a morte. Mas Jesus não permaneceu morto, Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, o Senhor nos deu uma nova vida, um novo modelo de vida, amados. Essa é a obra completa, consumada, concluída de Cristo Jesus em nosso favor. E aí esse texto vem nos explicando, não permitam que ninguém julgue vocês. Agora, por quê? Porque naquela época aqueles homens estavam sendo julgados pelos judeus. Os judeus queriam dizer que eles não se tornariam participantes da obra de Cristo se eles não guardassem o sábado, se eles não se circuncidassem. Eles estavam impondo regras e a Bíblia diz aqui, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, com a sua falsa humildade, mas elas não têm poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Não adianta esse tipo de ensino humano. O versículo 22, todas as coisas estão destinadas a perecer. Se vocês seguirem esses mandamentos e ensinos humanos, eles não têm poder nenhum para dar vida para vocês. Vocês vão continuar vivendo na carne. Vocês vão continuar sendo carnais. Agora, quem que tem poder para nos libertar e nos arrancar e fez isso? Quem que nos vivificou a ponto de nos arrancar tanto da religiosidade quanto da carnalidade? Cristo Jesus.
Aí vem a continuação do texto, por isso que eu quis ler o capítulo 2, essa parte do capítulo 2 e o início do capítulo 3. É bom muitas vezes nós lermos o texto inteiro para entendermos a plenitude do assunto. É bom a separação de capítulos e versículos para a gente achar melhor os textos, os conteúdos, mas existem textos, amados, que se nós lermos só um capítulo separado, por isso que nós, aqui do Ministério Vida, sempre encorajamos os irmãos, quando forem ler, leiam um livro inteiro, não leiam um capítulo isolado. Se nós lermos só o capítulo 2 de Colossenses, nós não vamos pegar a plenitude do ensino. Agora, se nós lemos o capítulo 1, 2, 3 e 4, que é uma carta bem pequena, nós pegamos a plenitude do assunto. E aqui eu quis trazer esse texto longo para nós vermos que Cristo Jesus é a realidade. Antes, né, a palavra fala ali no versículo 17, essas coisas, ou seja, aquilo que os judeus seguiam eram apenas sombras do que haveria de vir. Mas a realidade encontra-se em quem? Em Cristo. Quando continuamos a leitura, aqui no capítulo 3, como lemos, portanto, já que vocês o quê? Ressuscitaram com Cristo Jesus. Já que vocês ressuscitaram, mantenham a mente de vocês, o pensamento de vocês nas coisas do alto, porque agora vocês já ressuscitaram. Olha o versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com ele em glória. Aí vem o 5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, ganância. Como que nós fazemos morrer tudo isso? Tendo a consciência de que Cristo ressuscitou e nos deu uma nova vida, a vida da ressurreição, a vida da regeneração. Amados, isso é glorioso demais. O Senhor nos arrancou tanto de uma religiosidade vazia, que não tem o poder, que não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. A religiosidade não tem esse poder, por isso que os religiosos eles permanecem na carne. Agora, Cristo Jesus tem o poder de nos arrancar da religiosidade e de nos arrancar da carnalidade, porque ele nos deu uma nova vida. Olha o que diz ali no versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a nossa vida, amados. É por isso que a gente precisa crescer no conhecimento de Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos crescer nesse conhecimento, e é exatamente o que está escrito ali no versículo 10. No 9, né, já começa ali, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e vocês se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Ou seja, o nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior, a nossa nova humanidade em Cristo Jesus, ela está sendo renovada em conhecimento. Conhecimento de quem? De Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida. Quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, mais nos conhecemos. Ah, amados, isso é glorioso demais. A realidade encontra-se em Cristo. Quer se conhecer? Conheça a Cristo, porque Ele é a sua vida. Isso é extraordinário, é por isso que nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus, com um espírito e um coração aberto, rendido ao Senhor, para crescer nesse conhecimento, amados. Cristo é a nossa vida, não tem como conhecer a Cristo longe da palavra, não tem como conhecer a Cristo e viver a plenitude dessa nossa nova vida fora da palavra, distante da palavra. Muitos cristãos vivendo de uma forma meramente religiosa, muitos cristãos vivendo de uma forma carnal, terrena, porque não conhecem a palavra de Deus, estão longe da palavra, não conhecem a Cristo, não entendem que a realidade encontra-se em Cristo, que a nossa vida é Cristo. Olha o que a palavra fala ali no versículo 17, Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Amados, Cristo é a nossa vida. O que é uma sombra? O que é uma sombra? É
um impedimento parcial da luz, promovido por o quê? Por um obstáculo. Então, o que causa uma sombra? Por exemplo, nós estamos num dia ensolarado e aí olhamos e tem uma sombra. O obstáculo pode ser um prédio, o obstáculo pode ser uma árvore, está projetando uma sombra. Tem aquele obstáculo entre o sol e nós. Aí projeta a sombra. Isso é o que Deus está dizendo que a lei, a antiga aliança eram. Essas coisas eram sombra. Eles estavam entre a realidade que é Cristo e vocês. Mas agora o véu foi rasgado. Lembra, amados? O véu foi rasgado na obra de Cristo Jesus. O véu que nos separava da presença da luz de Deus foi rasgado e agora nós estamos face a face com a luz, que é o próprio Deus. E agora, face a face com a luz, nós somos transformados à medida em que crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. O versículo 10, o novo homem está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Aleluia! Amados, essa é a obra completa que Cristo Jesus realizou em nosso favor. A realidade encontra-se em Cristo. Não tem mais sombra, nenhum obstáculo nenhum entre nós e Deus. Toda a religiosidade foi arrancada. Não tem mais pecado que nos impeça de estarmos em relação com Deus, em relacionamento perfeito com Deus. Por quê? Porque o pecado foi arrancado, foi demolido. Autoridades, principados e potestades foram despojados. E Cristo triunfou na cruz do Calvário e agora por meio de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Cristo é a realidade da nossa vida, Cristo é a nossa vida, Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Nós não precisamos viver escravos nem da religiosidade e nem da carnalidade. Nós somos livres para viver a vida do novo nascimento. Nós somos livres para viver a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Por isso, agora que nós ressuscitamos com Cristo, nós vamos manter a nossa mente nas coisas de Cristo, vamos manter a nossa mente no poder de Deus, vamos manter a nossa consciência na presença de Cristo, e é assim que nós vamos fazer morrer todas as atitudes carnais que ainda existem em nós. É desse jeito que nós fazemos morrer. Ah, amados, isso é glorioso demais. Isso é poderoso demais, é Cristo que é a nossa vida. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus e receber o conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero encorajar você que talvez não esteja fazendo uma leitura bíblica. Se você já está seguindo a sua leitura bíblica diária, prossiga na sua leitura. Mas eu quero encorajar você, se você não está realizando a leitura, você às vezes lê um capítulo aqui, outro ali, eu quero encorajar você a começar a ler hoje até o final do ano. Você vai terminar no comecinho de dezembro. Você vai ler todas as cartas do Novo Testamento, de Romanos até Judas. Leia todas as cartas do Novo Testamento. Amados, nós crescemos demais no conhecimento de Cristo Jesus e da obra vivificadora dele ao lermos as cartas. E é interessante porque Deus, ele inspirou os homens a escreverem, inspirou Paulo, inspirou Pedro, João, Judas, Tiago, inspirou eles a escreverem essas cartas, inspirados por Deus, ou seja, Deus soprou o que eles deveriam escrever, mas cada um do seu jeito. Deus, ele usa as pessoas do jeito delas, no sentido de tendo a personalidade de cada um. Quando nós lemos as escrituras de Pedro, são diferentes das escrituras de Paulo. Quando lemos as escrituras de Tiago, são diferentes das escrituras de Paulo e de Pedro. Quando lemos as escrituras de João, é diferente das escrituras de Paulo, de Pedro, de João. De Paulo, de Pedro, de Tiago. João escreve de uma forma diferente. Ou seja, Deus usa as pessoas do jeito deles. Assim como eu sei que Deus me usa aqui do meu jeito. Ele pode ministrar a mesma coisa através da vida da irmã Karina ou através da vida de algum outro irmão, de algum outro pastor. Ele pode ministrar o mesmo assunto, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas individuais.
E isso é glorioso porque através das cartas para as igrejas ou para pessoas, porque tem cartas que foram escritas para as igrejas e cartas que foram escritas para alguma pessoa em específico, nós vamos aprendendo a respeito de quem é Cristo Jesus e da sua obra. Por exemplo, queremos aprender sobre a doutrina da justificação, é só nos debruçarmos na carta aos Romanos, vamos entender toda a doutrina da justificação, todo o ensino da justificação. Queremos entender o propósito da lei, queremos entender o porquê que Deus deu a lei e porquê que agora em Cristo nós temos um novo modelo de vida. Meditamos na carta aos Gálatas, entendemos plenamente isso. Amados, nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Então, se você não está realizando uma leitura bíblica ou se está e quer acatar esse conselho, leia um capítulo ao dia. Comece agora em Romanos e vá um capítulo ao dia. No final do ano, no início de dezembro, você vai ter terminado todas as cartas e eu tenho certeza que você vai ter crescido e muito no conhecimento de Cristo Jesus. O teu eu verdadeiro, que é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, vai ser renovado dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, renovado em conhecimento. Conhecimento de quem? De Cristo Jesus, que é a nossa vida. Amados, que eu e você, nós entendamos isso e possamos viver isso. O Senhor, Ele trouxe uma libertação completa. O Senhor não tem uma vida de religiosidade. Veja que a vida de religiosidade fala que tem regras, que de fato tem uma aparência de sabedoria, mas elas trazem uma falsa humildade, uma severidade com a nossa vida, mas ela não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Quantas pessoas sendo governadas pelos impulsos da carne. E aqui eu não vou falar só sobre imoralidade, né? Porque muitos vivem no impulso da carne e da imoralidade. Mas eu quero falar também sobre outras áreas, o impulso da ganância, o impulso da ira, o impulso, todos os impulsos, o impulso da mentira, todos os impulsos da carne. Pessoas que aparentemente são religiosas, mas só são religiosas. Cristo não tem valor na vida delas porque elas não entenderam ainda quem de fato é Cristo e o poder que há em Cristo. É esse poder que há em Cristo, na obra vivificadora de Cristo, amados. Cristo despojou todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Agora somos livres do domínio do pecado e da morte, somos livres das garras de Satanás. Não precisamos viver nem debaixo da religiosidade e nem debaixo da carnalidade. Podemos viver a nova vida que Cristo conquistou para nós e Ele mesmo nos dá poder para isso. Ele mesmo nos capacita para isso, porque a realidade encontra-se em Cristo. A nossa vida é Cristo. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos que a realidade é Cristo Jesus e que à medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo, nós vamos sendo aperfeiçoados, renovados, moldados. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos debrucemos nas suas escrituras com o intuito de aprender mais de Cristo, compreendendo que Cristo é o centro da nossa vida, é o alvo da nossa fé. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, quando nós lermos as Escrituras, nós tenhamos o nosso coração aberto para reconhecer Cristo na Tua palavra, para reconhecer o modelo da vida de Cristo, para reconhecer o poder de Cristo, para reconhecer o poder vivificador de Cristo. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos desfrutemos desse poder. O Senhor nos vivificou com Cristo Jesus, que eu e os meus irmãos podemos viver e desfrutar dessa vida. É uma vida completa, livre de qualquer prisão, livre da prisão da religiosidade, livre da prisão das carnalidades, dos impulsos da carne. É uma vida completamente diferente. Nós podemos ver esse modelo através da vida de Jesus. Uma vida de sabedoria, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida que não é governada pelos impulsos, uma vida que é governada pelo teu espírito. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, queiramos isso
e sejamos seus cooperadores, como nós vimos ontem, cooperando com o Senhor, para que a gente possa viver tudo isso e ser instrumento de bênção para todo o corpo de Cristo. Ah, nós desejamos, Senhor, viver para a sua glória. Nós não queremos viver somente para nós mesmos. Nós queremos viver para a sua glória. Queremos entender essa vida da ressurreição. Ministra o nosso coração. Sabe, nos dá a revelação, entendimento dessa nova vida que temos em Cristo Jesus por meio da obra de Cristo Jesus. Nos dá entendimento dessa vida, é uma vida livre do domínio e do governo, do pecado, da morte. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a ver como o Senhor vê e a viver por meio do poder da sua vida. A realidade encontra-se em Cristo, nós queremos viver essa realidade. Pai, tira todos os obstáculos que têm colocado sombra na nossa vida, na nossa visão, sombras para que nós não entendamos a plenitude da tua obra, sombras para que nós não entendamos a plenitude daquilo que o Senhor fez, da sua vida. Remove esses obstáculos, por favor, Senhor. Nós queremos ver como o Senhor vê. Queremos ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e queremos viver a realidade de Cristo Jesus, que é a nossa vida. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.